Mateus deixa retratado aqui um milagre acerca de Jesus. Em Mateus capítulo 8, do verso 1 até o verso 3, a gente tem a história de um homem. Só que esse homem trazia algo sobre a sua vida que fazia com que ele fosse visto pela sociedade como um homem imundo, como um homem, aleluia, contagioso, como um homem praticamente que não tinha valor, como um homem que praticamente perante a sociedade, aleluia, não tinha mais nenhum valor para nada nem para ninguém. Isso porque a Bíblia diz que ele era leproso, ele trazia uma lepra sobre a sua vida. E Mateus, aqui no capítulo 8, do 1 ao 3, é bem claro. Diz que este homem tinha esta lepra. E o que é lepra? A Bíblia diz, baseado na palavra do Senhor, em Levítico capítulo 13, verso 11, que lepra é uma doença de pele. E não era um negócio tão difícil, tão grave, que pálpebras, aleluia, caíam, que basicamente também a unhas caía, e a pele ia se consumindo de tal forma, aleluia, que a pessoa começava a feder viva, e a pele ia ficando envelhecida, e também ia apodrecendo, irmãos. A palavra de Deus vai também nos mostrar que a lepra era uma doença terrível. Tanto é que a lei dizia, em Números capítulo 5, versículo 2, que todo homem leproso, que todo homem, aleluia, que se aproximasse de morto, que se contaminasse com sua imundícia, e também todo que tivesse fluxo, toda mulher que tivesse fluxo, aleluia, tinha que viver afastado, separado da sociedade, aleluia, afastado da família e do convívio social. Você vê que este homem está vivendo um momento difícil, um momento grave, um momento complicado, um momento de turbulência na sua vida. Só que a Bíblia diz que este homem resolve arriscar, o homem resolve correr risco. Por quê? Porque quem visse aquele homem imundo, aquele homem que estava quebrando o paradigma, o parâmetro da lei, tinha que, aleluia, fazer com que ele fosse morto. Ele corria risco de vida, irmãos. Só que a Bíblia diz, não se sabe como, mas ele se esforçou, presta atenção, se esforçou, se empenhou, aleluia. Ele não olhou o que ia acontecer com ele. Ele não olhou o obstáculo, ele não olhou o problema, ele não olhou a distância, ele não olhou a dificuldade, mas o texto diz que ele foi até onde está quem? Jesus. Aí em Mateus capítulo 8, verso 1, diz que Jesus estava no monte, orando, clamando, rogando, buscando ao Pai. Mas ao Jesus descer do monte, esse homem leproso recepciona ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, verso 2, que ele se prostra, que ele se lança aos pés de Jesus. Detalhe que Mateus capítulo de número 8, aleluia, primeiro e segundo diz que não só aquele homem está ali, mas tem também uma grande multidão. Mas o que me chama a atenção é que a gente não vai ver ninguém da multidão se prostrando, ninguém da multidão adorando, ninguém da multidão, aleluia, lançado aos pés de Jesus. Mas esse leproso não. A Bíblia diz que ele se lança aos pés de Jesus. Aleluia. Isso representa a oração. Isso representa, meus irmãos, a pessoa estar debaixo, aleluia, da proteção do Senhor. Pois a Bíblia diz no Salmo 17, verso 8, que ele, aleluia, nos acoberta com as suas asas e nos faz descansar abaixo da sua sombra. A palavra de Deus também diz no Salmo 91,
primeiro, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra de Deus também diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele vos exalte. E em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Cadê a glória? Porque o Senhor tem cuidado de vós. A palavra de Deus também diz, no Salmo 55, verso 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. A palavra de Deus também diz no Salmo 125, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, cadê a glória? Mas permanece firme. Esse homem não olhou o problema, esse homem não olhou a dor, esse homem não olhou, aleluia, o preconceito, esse homem não olhou, louvado do Senhor, a solidão e a ausência de alguém, mas ele olhou que ele ia se empenhar, ia se esforçar, ia se dedicar, ia vencer o obstáculo, ia superar barreiras, mas iria chegar até onde Jesus estava. E muito, meus irmãos, tem se deixado parar pela adversidade, pela luta, pelo problema, pelos obstáculos, pelas dificuldades da vida. Mas esse homem nos dá um exemplo que, quando nós somos verdadeiros adoradores, não tem luta, não tem prova, não tem solidão, não tem risco de morte, não tem problema, não tem nada que nos impeça de chegar até Jesus. A Bíblia diz em Mateus e João, capítulo 4, 23 e 24, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito de verdade. E Ele nos mostra que o verdadeiro adorador não é aquele que está aglomerado no meio da multidão, que o verdadeiro adorador não é aquele que apenas está esperando na ausência de algo sobre a sua vida, mas o verdadeiro adorador, cadê a glória? Se lança, se prostra, adora, cadê a glória? Busca Deus e cai na oração. Aleluia, aqui nos mostra que quando a gente cai na oração, quando a gente se prostra, quando a gente adora a Deus, Deus age em prol da nossa vida. É por isso que em Provérbios 8:17, a palavra de Deus diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Saiba que Tiago 5:16 diz que a oração do justo pode muito aos seus efeitos. E eu venho aqui para te dizer que a tua oração ela tem poder. Outra coisa que a gente aprende, porque adorar a Deus quando tudo vai bem é bom demais. Adorar a Deus quando está em fartura, quando não está faltando nada, é muito bom. Mas esse homem vai nos provar, aleluia, que é, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, que é necessário para termos vitória, para receber o milagre, para receber a bênção. Cadê a glória? Adorarmos a Deus mesmo em meio à dificuldade. É como diz o hino: eu louvarei o Senhor na alegria ou na dor. Cadê a glória? Eu cantarei. E ele adora, ele glorifica, ele enaltece, ele bendiz. Oh glória! A Bíblia diz que ele se prostra, se lança aos pés de Jesus. Segundo ponto, ele adora. Terceiro, se submete à vontade de quem? De Deus. Porque em Mateus 6, 9 e 10 diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Davi diz no Salmo 40, verso 8: deleito-me, Senhor, em fazer a tua vontade. E para ter vitória, tem que fazer a vontade de Deus. Cadê o glória? Se você quer milagre, se você quer vitória, se você quer a providência, se você quer a cura, cadê a glória? Se submeta à vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 14. A palavra de Deus diz: essa, pois, é a confiança que temos nele,
Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Deus ouve. E este homem não vai dizer, me cure. Ele não vai dizer, me dê um milagre. Ele não vai dizer, eu vim aqui, mas me dê um sofrimento para receber a minha vitória. Faça algo, não. A Bíblia diz que ele vai dizer, eu estou aqui, me lançando aos teus pés. Eu estou aqui, te adorando. Veja outro, terceiro ponto, é que a Bíblia diz que ele chama Jesus de Senhor. Cadê o glória? Ele não diz você, ele não diz tu, ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele reconhece que Jesus é Senhor dos senhores. Ele reconhece a autoridade de Deus que está na vida de Jesus. E muitas pessoas, cadê o glória? Adora, glorifica, diz servir a Deus, diz ter fé, diz ter confiança, mas deixam indagações da dúvida, dos problemas, chegar sobre a sua vida a tal ponto de não crer mais, de não acreditar mais. Mas saiba de uma coisa, saiba que Deus, Ele é Deus na tua vida. Oh glória! Eu quero no 7:21, saiba que Deus é Deus grande e terrível. Saiba que Jesus mesmo disse, todo poder é me dado no céu e na terra. Cadê a glória? Não existe problema, não existe dificuldade, não existe nada que Deus não possa fazer. Mas Deus quer que você ore, Deus quer que você o adore, Deus quer que você se renda e se lance no pé dele. Eita, glória a Deus! E ele diz, Senhor, se tu quiser. Rapaz, ele está dizendo, eu estou aqui para me submeter à sua vontade. Se o Senhor fizer o milagre, o Senhor é. Se o Senhor também não fizer, o Senhor permanece sendo Deus. Se o Senhor fizer, eu vou te servir. Se o Senhor não fizer, eu também vou te servir da mesma forma. Cadê a glória? Ele vai dizer, com milagre ou sem milagre, eu vou te adorar do mesmo jeito. Com milagre ou sem milagre, eu vou te servir do mesmo jeito. Já nos dias atuais de hoje, eu aprendi assim, se eu não ter vitória, se eu não ter milagre, se eu não receber a minha bênção, eu não vou mais fazer a obra, não vou mais orar, não vou mais buscar, não vou mais louvar, não vou mais caminhar, nem em terra. Não é assim que tu recebe um milagre, não. Você tem que se submeter à vontade de Deus. Cadê o glória? Você tem que adorar, você tem que se submeter, você tem que estar debaixo da proteção do Senhor e se submeter aos seus pés. Está em Tiago capítulo 4, verso 10, humilhai-vos perante Deus e Ele vos exaltará. E esse homem disse, se o Senhor quiser, pode me limpar. E Jesus olhou para ele. Cadê o glória? Eu acho lindo isso. Veja, por favor, Mateus capítulo 8, verso 3. E Jesus veio daquele leproso, lhe disse. Quem disse? Jesus. E o que ele disse está dito. O que ele falou está falado. Independente de alguém acredite ou não, a promessa vai se cumprir, meu filho. Em Ezequiel 17:24 diz, o Senhor disse e o farei. A Bíblia diz em Tito capítulo 1, verso 2, que a esperança de vida que temos é essa, a qual Deus não pode mentir. E número 23:19 diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Jeremias 1, verso 12 diz, viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Deus está dizendo, quem te prometeu foi eu, quem falou foi eu. Cadê a glória? E alguém querendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não, a promessa vai se cumprir. Jesus vai dizer àquele homem leproso, eu quero. Peraí. Aí eu está, Mateus 8, verso 3. E Senhor lhe disse, eu quero. Seja limpo. Mas peraí. Jesus podia dar ordem e o milagre acontecer de imediato. Sim ou não? Sim. Porque Eclesiastes 8:4 diz que a palavra do rei tem poder. Quem dirá o que fazer? E Marcos 4:39 diz que ele deu uma ordem, cala-te vento, e a queda de mar. E o vento cessou e o mar se acalmou. Mas aqui está dizendo que além de falar, Jesus vai tocar nele, está aí não está? E Jesus tocando disse, eu quero. Seja
vai também ser considerado imundo. Mas a fé deste homem é tão grande, a convicção, a certeza, a confiança que ele tem em Jesus é tão grande, que Jesus resolve quebrar o protocolo. Vou repetir, que Jesus resolve quebrar o protocolo. O que não é, vai ser. O que tu não pode fazer, ele vai fazer. Ele me trouxe aqui para onde, meu filho? Para me dizer, para me falar, minha irmã, o protocolo vai ser quebrado. Só o protocolo, Cristo, não. Ele vai quebrar o laço, ele vai quebrar o arco do forte, ele vai quebrar toda a panela, ele vai quebrar toda a barreira, ele vai quebrar todo o empecilho, ele vai quebrar todo o impedimento, ele vai quebrar todo o mal, ele vai quebrar toda a obra contrária, toda a investida contra a tua vida. Ele vai quebrar. Ele está dizendo nesta noite, ele está falando para você, meu irmão, o protocolo vai ser quebrado. Ele vai tocar, ele vai libertar, ele vai mudar, ele vai modificar, ele vai abrir porta, ele vai fazer um milagre, ele vai fazer existência que não existe, ele vai fazer o impossível se tornar possível, ele vai fazer o milagre acontecer na tua. Jesus tocou, repita, Jesus tocou. E ele está ali tocando aqui hoje. Está dizendo, tenha calma que eu te dou teu milagre hoje. Tenha calma que eu entro com providência hoje. Tenha calma que eu vou fazer hoje. Tenha calma, cadê a glória? A sociedade, que a multidão que está ali, está perplexa, está espantada, está admirada, está sem entender nada. Um olha para o outro, vai querer olhar cismado, e alguém, eu creio, vai dizer, como é que pode? Ele é leproso, não pode se associar com leproso, muito menos tocar nele. Cadê a glória? E não, quando Jesus quer fazer assim, alguém fica sem entender, alguém fica questionando. Cadê a glória? Mas é alguém questionando, é alguém atacando, é alguém criticando, é alguém falando, e Jesus fazendo milagre na tua vida. Não interessa, presta atenção para receber isso. O que alguém acha ou deixa de achar, goste ou não goste, fale ou deixe de falar. Jesus está dizendo, eu vou fazer uma obra linda na tua vida. Eu vou fazer uma obra linda dentro do teu lar. Eu vou fazer uma obra linda na vida do teu filho. Ele vai tocar, ele vai tocar. Levanta a mão da glória. Em Marcos capítulo 5, verso 27, fala que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Mas quando a pessoa, meus irmãos, não tem possibilidade de tocar em Jesus, Jesus vai lá e toca nele. Quem crê que ele está tocando? Amós capítulo 9, verso 5, diz que ele toca na terra e a terra se derrete. Cadê a glória? E ele está tocando. Quem crê que ele está tocando? Ele está tocando também nas áreas principais da tua vida, que você precisa receber o milagre. É na área financeira, ele vai tocar e vai ver prosperidade. É na área sentimental, ele vai tocar e vai restaurar a tua vida sentimental. É na área espiritual, ele vai tocar e vai te restaurar espiritualmente. Eita glória! E é na vida da saúde, na área da saúde, ele vai tocar, levanta a mão e você vai ficar curado. A Bíblia diz que Jesus toca nele. Eita glória! E quando Jesus toca nele, vem aí, Mateus capítulo 8, verso de número 3, lá no finalzinho, presta atenção. E logo, repita isso, logo. Há indagações, há questionamentos, há preocupações, há perguntas que alguém diz, quando é que o meu milagre vai chegar? Quando é que eu vou receber a cura? Quando é que eu vou receber a minha vitória? Diga para o teu irmão, vai ser logo, rapaz. Não vai demorar muito não. Em Atos 2 e 2, em Atos 16, 26, diz que é de repente. Em Lucas 20, 30, diz que é no segundo. Em Gênesis 41, 32, cadê a glória? Aleluia, que é com muita pressa. Apocalipse 3, 11, é sem demora. Hebreus 10, 37, é só um pouco de tempo. Mas hoje ele me trouxe aqui, ó. Peguei a palavra para dizer que o teu milagre, que a tua vitória, que a bênção, que o que você quer,
você vai celebrar, logo você vai glorificar, logo você vai estar louvando, agradecendo pela bênção. Diga para a pessoa, vai ser logo. Vai demorar não, vai ser logo, vai ser logo, vai ser logo. Cadê a glória? Vai ser logo, vai ser logo. E logo, de imediatamente, assim que Jesus tocou nele, e vem aí, verso 3 ainda de Mateus 8. Deu uma ordem. Repita, deu uma ordem. Além de tocar, Jesus liberou a ordem. Eu quero. Quem quer a tua vitória é Jesus. Quem quer mudar a tua história é Ele. Ele quer, viu? Alguém pensa que vai ficar assim, não vai não. Alguém pensa que vai ter derrota, vai ter vitória. Alguém pensa que as coisas vão dar errado, vai dar certo. Diga, meu irmão, Ele está liberando a ordem hoje. Já foi dito aqui, Daniel 9:23. No princípio da tua súplica saiu a ordem. Jeremias 47, verso 7. Como tu podes estar quieto, se o Senhor já deu a ordem. Salmo 91, verso 11. Porque os anjos darão ordem ao teu respeito. Diga para a pessoa aí, Ele já deu a ordem. E a ordem é essa: eu quero, receba um milagre, eu quero, receba a cura, eu quero, receba a porta aberta, eu quero, receba a vitória. Diga para o irmão, quem quer Jesus, rapaz? Quem quer Ele? E Ele disse, eu quero. E depende de alguém goste ou não, quer ou não, acredite ou não, eu quero. Seja velho, seja lindo. Ele quer dizer para desaparecer. Ei, pele podre, cai fora. Ei, estágios complicados e difíceis na vida desse homem, vai embora. E a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e penetra até juntas e medulas, e é para decidir as intenções do coração. A palavra transpassa a pele do homem. A palavra vai lá dentro dele e faz um efeito tão devastador que começa a trabalhar neutralizando. Cadê o glória? Aquela doença. E hoje todo mal, toda doença está sendo neutralizada. Diga para o meu irmão, toda investida contrária contra a tua vida, contra a minha vida, está sendo neutralizada hoje. Está lá em 1 João capítulo 3, verso 8. O Filho de Deus se manifestou. Cadê o glória? Para desfazer a sombra do diabo. A perspectiva desse homem de Mateus capítulo 8, João 3, é de morte. Aleluia. A perspectiva dele é de quê? De praticamente não ter mais jeito para nada. Mas ele vai dizer, sabe uma coisa? Eu não vou me entregar a esta enfermidade. Sabe uma coisa? Eu não vou me render ao problema. Sabe uma coisa? Eu não vou me entregar à dificuldade que eu estou passando. Mas eu vou onde está Jesus. Vou adorar Ele. Vou me lançar nos pés dEle. Vou me submeter à vontade dEle. Cadê a glória? E eu creio que algo vai acontecer. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o teu milagre depende de você. Que a vitória depende de você. Tem que ter essa atitude. Se prostrar, adorar, se submeter à vontade de Jesus. E não olhar os obstáculos nem a dificuldade. Detalhe que todo leproso vivia no vale chamado Vale dos Leprosos, que ficava próximo, cadê o glória, a algumas montanhas, num lugar isolado. Detalhe que a Bíblia vai deixar subsídios. Aleluia, o estudo mais profundo vai nos mostrar que certo leproso vive com um tipo de cineta para estar em tal determinado lugar, para que a sociedade viesse de longe e colocasse algum alimento, para que eles pudessem ali se alimentar. Cadê o glória? Detalhe que quem vestia ele no meio da sociedade, ou tentando que se aproximar, tinha que ser morto. Cadê o glória? Ai, meu Deus. Mas só que Jesus está dizendo para mim e para você que não vai ter morte, vai ter vida. Diga para o irmão, a doença não vai te matar, a prova não vai te matar, a luta não vai te matar. Levanta a mão, Satanás também não vai te matar. Jesus está dizendo, hoje eu mudo a história, rapaz. Aleluia. Neutralizo a sentença de morte e entro dando vida.
24, verso 11, o Salmo de Salomão diz em Provérbios 24, verso 11: livra os que estão destinados à morte, salva aqueles que são levados para a matança. Levanta a mão, porque não vai ter morte, vai ter condenação de graça. Detalhe que lepra simboliza e representa o pecado. Cadê o glória? Romanos 6, 23 deixa claro. Paulo explicando em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E Isaías 59, verso 2 diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem e Deus. E em Lamentações de Jeremias 3,39 diz que deixa bem claro do que se queixa o homem. Muitas vezes ele queixa dos seus próprios pecados. E por que isso me sobrevém? Gálatas 6,7: tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Como é que Deus vai fazer uma obra na vida de alguém pecado? Como é que Deus vai fazer a obra na vida de alguém com altar desconcertado? Porque a oração de todo jeito também não sobe não. Prova, 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 15 e verso 16. Como é santo aqueles que vos chamou, serei também vós santos em toda maneira de viver. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então tem que buscar a santificação. E como eu me santifico? Livre da lepra do pecado. Cadê o glória? Me lavando as minhas vestes espirituais. Apocalipse 22, verso 14: no sangue do Cordeiro, de lá, bem-aventurados que lavam as suas vestes do sangue do Cordeiro. Cadê o glória? Para que tenha direito a entrar no céu pela porta. Diga uma pessoa que está limpo, rapaz. Eclesiastes 9,8 diz: em todo tempo sejam lavadas tuas vestes e nunca falte o óleo. Cadê o glória? Sobre a tua cabeça, mas para a unção descer, para a graça descer, para a unção ser manifestada, as vestes têm que estar limpa. Mas e agora? E agora? É que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 7. Se preocupa não, porque o sangue de Jesus nos purifica. De quê? De todo o pecado. A cura, repita, a cura, mas porque a cura chegou na vida do leproso. E ele está dizendo que está chegando cura na tua vida hoje. Ele cura, diga para a irmã, ele cura, viu? Está lá no livro de Êxodo 15, verso 26. Eu sou o Senhor teu Deus que me sara. Está lá em Mateus capítulo 8, verso 7. Eu irei e lhe darei saúde. Está lá em Atos 9, 34. Irei a Jesus Cristo lhe dá saúde. Cadê a glória? Está lá em Isaías 53, 4 e 5. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos apaz estava sobre ele. Levante a mão. E pelas suas pisaduras nós vamos sarados. Irmão, eu imagino e vejo a multidão perplexa, espantada, admirada, com uma regalada, praticamente calada, sem entender a obra que Jesus fez na vida deste homem. E Jesus está dizendo que alguém vai ficar assim na tua vida. Ele falou aqui, quem crê nisso? Daniel 6, 22. Ele viu o anjo e fechou a boca do leão. Ele está fechando a boca de alguém para te dar vitória. E a multidão ficou caladinha, quietinha. E esse homem recebeu o seu milagre. Ele não olhou o que ia acontecer, mas ele estava determinado a receber a sua vitória. Ele não ligou para o que ia acontecer na vida dele, mas ele disse: aconteça o que acontecer, tendo o que der, eu vou chegar lá e vou receber o meu milagre. Recebeu ou não recebeu? Recebeu. Jesus tocou nele, Jesus deu a ordem e o milagre aconteceu. E ele está dizendo que hoje sai daqui de posse do milagre que já aconteceu na tua vida. Amém, irmão? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória.